Professor, uma criança me perguntou: e os dinossauros? Imagine que você acabou de contar uma história bíblica sobre a criação de Deus, sobre todas as fases e etapas que Deus menciona no texto bíblico. E depois de toda a explicação, o aluno levanta a mão e pergunta: Professor, e os dinossauros? O que responder nessa hora? Talvez isso já tenha acontecido com você. Mas fique nesse vídeo para você entender como responder e por que responder essa criança de uma forma bíblica vai ajudar bastante ela a compreender a criação de Deus. Talvez essa é uma das perguntas que deixa o professor sem resposta na hora, porque ela pode ter dois sentidos. Primeiro, que a criança quer entender como Deus criou os animais, e segundo, se ela acredita na Bíblia ou se ela acredita nas teorias da evolução. Mas será que essa pergunta está certa? Mas antes de responder essa pergunta e poder te ajudar, eu quero refletir um pouco a respeito de outra questão que está na Bíblia que envolve este mesmo assunto. Você já percebeu que na Bíblia não há respostas para muitas outras perguntas? E as crianças, como têm um pouco mais de liberdade, elas perguntam sem filtro. Querem entender realmente de fato se aquilo ali está ali. Mas existe uma infinidade de coisas e curiosidades humanas que nós não temos respostas bíblicas. Apesar da Bíblia ter um riquíssimo enredo, ter muitas histórias que batem também com historiadores extras bíblicos, nós não temos respostas, por exemplo, sobre matemática, sobre eletricidade ou sobre outras coisas. E principalmente, ela não faz uma lista de animais que Deus criou. A Bíblia, na verdade, não especifica um animal individual, mas ele especifica o ambiente, o local onde aquele animal vive, seja a terra, seja a água, seja o ar. Então, por etapas e por fases, todos os animais criados por Deus englobam-se nessas três áreas. A Bíblia não nos responde essas perguntas porque não é o intuito dela responder tais perguntas. O intuito da Bíblia é mostrar quem nós somos e o que Deus fez por nós para a nossa situação pecadora. Ele conta o início do pecado, conta a queda de Adão e Eva, e também, ao mesmo tempo, conta o que Deus fez para resolver esse problema. Lá em Gênesis 3,15 menciona que Deus mandaria um Salvador, e todo o Antigo Testamento é mencionando aquele Salvador que iria vir. Hoje nós vivemos o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós estamos esperando a segunda vinda deste Salvador. Não mais como Salvador, mas como Rei, como Juiz, que irá julgar aqueles que creram e não creram. Agora pense comigo. Provavelmente essas crianças que perguntam isso não estão perguntando sobre paleontologia. Estão perguntando a respeito se eu devo crer na Bíblia de fato ou se eu devo crer naquilo que eu escuto na escola. No fundo professor, eu posso confiar mesmo na Bíblia? Essa é a verdadeira pergunta. Por isso que ela merece uma resposta muito cuidadosa. A Bíblia começa dizendo: e no princípio criou Deus céus e a terra. Ali mostra que, de fato, Deus é o criador de todas as criaturas. Hoje, a ciência encontra ossos ou fósseis de animais que não existem mais. E todos esses animais foram criados por Deus, pois Deus é o criador de tudo. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada, e Deus criou. Ou seja, se os dinossauros existiram de fato, todos eles foram criados por Deus também, no início em Gênesis 1. A Bíblia não vai ser específica para a gente dizendo quanto tempo viveram ou como eram esses animais, mas ela diz que Deus os criou. E está tudo bem a Bíblia não falar disso, porque o que de fato importa mesmo é a respeito da nossa salvação e de como Deus age conosco. Às vezes queremos que a Bíblia nos responda perguntas que ela nunca se propôs a responder. É como abrir um livro de receitas e procurar ali como se desmonta um motor de carro. O problema não é o livro, e sim o conteúdo que estamos buscando. Está mais na nossa expectativa. Mas existe uma pergunta muito mais interessante que deve ser feita e que a Bíblia de fato responde. Primeiro, quem é Deus? Por que o pecado existiu? O que Deus fez para resolver com esse pecado? Por que existe a morte?
Quem pode nos salvar desta morte? Essas são as perguntas que Deus veio responder através da Bíblia. E é justamente por isso que ela continua atual até nos dias de hoje. Pois então, professor, como então responderia a uma criança que me fizesse uma pergunta dessa? Eu te dou uma sugestão. Sim, meus queridos alunos, se por acaso os dinossauros de fato existiram, eles foram criados por Deus, pois lá em Gênesis 1 diz que a terra era vazia e sem forma, ou seja, não tinha nada. E Deus criou tudo o que existe. Se por acaso hoje os cientistas comprovam que existem ossos ou fósseis de dinossauros, isso de fato então foi criação de Deus. A Bíblia, ela não conta todas as histórias e todas as coisas que existem no mundo, mas ela nos conta algo importante, que Deus mandou o seu Filho para morrer por nossos pecados e nos salvar da morte eterna. Veja, você não alimenta uma discussão vazia dentro da sala de aula, ou até mesmo em casa com seu filho, e ao mesmo tempo dá uma resposta a ele e direciona ele para Cristo, para o Salvador e também para o Criador de tudo, Deus Pai. Você conduz a criança novamente àquilo que a Bíblia diz e a Bíblia ensina. Veja, às vezes nós ficamos preocupados em querer responder tudo para as crianças e não deixar elas sem respostas. E muitas vezes nessas respostas esquecemos de mostrar o que de fato é importante para eles, que é Jesus. Jesus deve ser pregado e anunciado em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não se preocupe se hoje você não conseguiu dar uma resposta, mas diga à criança: olha, eu vou estudar com mais cuidado em casa e na próxima aula eu trago para você e te respondo isso que você perguntou. No momento eu não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus deixou o seu texto bíblico e a sua palavra para que a gente possa crer e confiar em Jesus como nosso Salvador. Saiba, a curiosidade da criança pode passar, até na hora de ir embora ela já vai esquecer da sua pergunta. Mas a vontade e o prazer de conhecer a Cristo, isso não passa. Então, se por acaso você já passou por isso, ou se passar mais uma vez e a criança chegar e perguntar: professor, e os dinossauros? Talvez você responda não com fósseis, mas responda com o Criador. Mostre o poder de Deus Criador, toda a sua sabedoria em criar um ecossistema perfeito, e mesmo hoje, fazendo falta os dinossauros não estando conosco, o seu ecossistema não desabou ou ficou sem funcionalidade, porque Deus fez tudo perfeito. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta que algum aluno seu ou seu filho fez em casa, enquanto você explicava algum texto bíblico, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou fazer vídeos para poder ajudar a trazer respostas a respeito dessas perguntas, que muitas vezes nos deixam sem saída. Então coloque aqui essa sua experiência, me relate o que você respondeu, se você já foi questionado por algo assim. Desejo que você tenha um bom estudo e, se desejar, dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal para poder te preparar e melhorar as tuas respostas quando alguém te fazer uma pergunta semelhante. Da minha parte é isso, que Deus abençoe a todos e uma boa semana.